Nós temos à nossa frente a oportunidade de construir para nós mesmos e para gerações futuras uma nova ordem mundial. Um mundo onde a lei da verdade, e não a lei da selva, governará as nações. Quando atingirmos nosso objetivo, e o atingiremos, teremos uma oportunidade única com essa nova ordem mundial. Uma ordem que uma poderosa organização de Nações Unidas poderá usar seu papel de guardadora da paz para levar a cabo os objetivos dos fundadores dos Estados Unidos. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Porque o governo dos Estados Unidos e a mídia controlada mentiria para nós sobre o que realmente aconteceu em 11 de setembro de 2001. Desde a criação do Fundo Nacional em 1913, várias guerras pequenas e grandes começaram. As três maiores foram as Primeiras e Segunda Guerras Mundiais e a Guerra do Vietnã. Primeira Guerra Mundial. Em 1914, guerras começaram centradas na Inglaterra e na Alemanha. O povo americano não queria nada com essa guerra. Por isso, o presidente na época, Woodrow Wilson, declarou neutralidade. No entanto, por baixo dos panos, ele e sua administração na época buscavam uma desculpa qualquer para tomar parte na guerra. Observações feitas pelo secretário de Estado William Jennings dizia que os maiores bancários estavam muito interessados na Guerra Mundial pela oportunidade que oferecia de obter enormes lucros. É importante entender que a coisa mais lucrativa que pode acontecer para banqueiros internacionais é a guerra, já que força os países a tomar ainda mais empréstimo do Fundo Nacional com juros. O assessor principal e mentor Woodrow Wilson, o coronel Edward House, um homem com íntimas ligações aos banqueiros internacionais que queriam entrar na guerra. Em um documento contendo conversa entre ele e o principal assessor de Wilson, Sir Edward Grey, secretário de Exterior na Inglaterra, sobre como envolver os Estados Unidos na guerra, Grey disse: o que os americanos pensarão se alemães afundassem um transatlântico contendo passageiros americanos? House responde: eu acho que uma onda de indignação varreria os Estados Unidos, e isso por si só já seria o suficiente para levar-nos à guerra. Então, em 7 de maio de 1915, seguindo as sugestões do Sr. Edward Grey, um navio chamado Lusitânia foi levado ao território marítimo alemão, onde eram mantidos navios militares alemães. Submarinos alemães lançaram torpedos no Lusitânia. A explosão da munição matou 1.200 pessoas. Para entender melhor a natureza dessa armação, a embaixada alemã pôs avisos no New York Times que alertavam a população para não embarcar no Lusitânia por haver risco de ataque, já que seu destino era a Inglaterra, passando pela zona de guerra. Em resposta, como era antecipado, o fundamento do Lusitânia causou uma onda de ódio na população americana, e os Estados Unidos entraram na guerra logo após. A Primeira Guerra Mundial levou consigo 323 mil vidas americanas. J.D. Rockefeller, Illuminati, lucrou 200 milhões de dólares, grande parte dos quais foi tomada com altas taxas de juros emprestados do Fundo Nacional. Esses juros aumentavam ainda mais o lucro dos banqueiros. Segunda Guerra Mundial. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor, e isso causou a entrada dos Estados Unidos da América naquela guerra. O presidente Franklin Roosevelt declarou que o ataque foi um dia que será lembrado para sempre como infame. Um dia infame de fato, mas não por causa do ataque surpresa a Pearl Harbor. Não apenas havia conhecimento prévio do ataque a Pearl Harbor, como também foi intencionalmente provocado. Roosevelt, que era Illuminati, e sua família composta de banqueiros de Nova York desde o século XVIII, era muito generoso aos interesses dos banqueiros internacionais, e o interesse era entrar na guerra. Como vimos, nada é mais lucrativo do que as guerras internacionais.
retirada do diário oficial do secretário de guerra de Roosevelt, chamado Hin Summer, datado de 25 de novembro de 1941, uma conversa entre Roosevelt. A pergunta é como deveria manipular o Japão a disparar o primeiro tiro. Nos meses que se seguiram ao ataque de Pearl Harbor, Roosevelt havia feito tudo o que podia em seu poder para enfurecer os japoneses e levá-los a uma postura agressiva. Ele suspendeu todas as importações de petróleo americano, congelou todos os ativos circulantes japoneses nos Estados Unidos, fez empréstimos públicos aos chineses e forneceu ajuda militar aos britânicos, ambos inimigos dos japoneses na guerra. Exatamente 3 dias antes do ataque, a inteligência australiana informou Roosevelt de que havia uma operação militar japonesa em direção a Pearl Harbor. Roosevelt simplesmente ignorou. Então, como já era esperado, o Japão atacou Pearl Harbor, matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, 83% da população americana não queria nada com a guerra. Após Pearl Harbor, 1 milhão de cidadãos se ofereceram como soldados. Os esforços bélicos da Alemanha nazista foram amplamente apoiados por 2 organizações. A IG Farben produziu 84% dos explosivos alemães e também o Zyklon B, usado nos campos de concentração para matar milhões de pessoas. Um dos parceiros secretos de IG Farben era a empresa de petróleo de J.G. Rockefeller, Illuminati, a empresa Standard Oil. O bombardeamento drástico de Londres pela Alemanha nazista, por exemplo, só foi possível com uma venda de 20 milhões de combustível pela Standard Oil, empresa de Rockefeller, para a IG Farben. Vale a pena lembrar também outra organização traidora, a Union Bank Corporation. Ela não apenas financiou vários aspectos da ascensão de Hitler ao poder, ela era também lavanderia para dinheiro nazista, que foi exposta eventualmente por guardar milhões de dólares nazistas em seus cofres. A Union Bank Corporation foi eventualmente confiscada por violação do ato de comercialização com o inimigo. Adivinhe quem era o diretor e vice-presidente da empresa? Prescott Bush, avô de W.B. Bush e pai de George Bush. Tenha em mente, além disso, considerar a moral e a posição política que desempenha a família Bush nos Estados Unidos. Vietnã. A declaração oficial da guerra contra o Vietnã, feita pelos Estados Unidos, veio a partir de um suposto incidente envolvendo o ataque de 2 destroyers americanos por barcos PT norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Apenas isso foi o pretexto cataclísmico para a mobilização de gigantescas tropas de um enorme aparato de guerra. Um problema, no entanto: o ataque dos destroyers americanos por barcos PT vietnamitas jamais ocorreu. Foi um evento totalmente encenado para servir de desculpa para aquela guerra. O ex-secretário de Defesa Robert McNamara declarou anos depois que o incidente de Tonkin foi um erro, enquanto vários outros membros internos se pronunciavam revelando que foi tudo uma farsa. Declarada a guerra, voltemos aos negócios. O presidente Lyndon Johnson suspendeu as restrições comerciais ao bloco soviético. Por consequência, a empresa financeira de Rockefeller financiou fábricas da União Soviética, usadas para a fabricação do equipamento fornecido aos vietnamitas. No entanto, o financiamento de ambos os lados deste conflito é apenas um lado da moeda. Em 1985, as regras de ação na Guerra do Vietnã foram classificadas como segredo. Declarava o que era e que não era permitido fazer às tropas americanas. Incluía absurdos como o sistema antiaéreo de mísseis vietnamita não poderia ser bombardeado até que esteja em total operação. Alvos estratégicos críticos só poderiam ser atacados com a devida autorização feita por militares da alta patente. Fora a imposição dessas absurdas limitações, os vietnamitas foram informados sobre essas restrições e, portanto, poderiam basear estratégias inteiras nas limitações das tropas americanas. Foi por isso que a guerra durou tanto tempo. E a conclusão é essa: os Estados Unidos nunca quis ganhar a guerra do Vietnã, apenas mantê-la viva. Essa guerra, por lucros, resultou na morte de 58 mil americanos e 3 milhões de vietnamitas. Então, onde estamos agora?
11 de setembro de 2001 foi o gatilho para pôr em prática rapidamente os planos da elite. Foi um pretexto encenado para a guerra, assim como foi feito com o afundamento do Lusitana, Pearl Harbor e a mentira do Golfo de Tonkin. Na verdade, se 11 de setembro o World Trade Center não tivesse sido planejado, seria uma exceção à regra. Foi usado para se dar início a duas guerras não provocadas e ilegais contra o Iraque e o Afeganistão. No entanto, 11 de setembro foi um pretexto para uma outra guerra, a guerra contra o cidadão americano. São todos, na verdade, um plano totalmente forjado para destruir as liberdades civis do cidadão americano e limitar a sua habilidade de contra-ataque. Se você contar uma mentira absurda e ficar repetindo-a, as pessoas eventualmente acreditarão. Isso foi dito por Joseph Goebbels. September 11, 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 September 11th. September the 11th, September the 11th. Evil killers, Taliban, Al-Qaeda, Osama bin Laden. War and danger. Weapons of mass destruction. Terror, 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 terror. Terrorism, 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 terrorism. Global terrorism, global terrorism, world terrorism, global terrorism, global terrorism, global terrorism, global terrorism, the terrorists, 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 the evil terrorists. Terrorismo. As palavras são repetidas de forma hipnótica. Terrorismo, terroristas, ameaça terrorista. E é claro, achamos que tem uma conexão com a Al-Qaeda, mas é a tão chamada guerra ao terrorismo que é esfregada em nossos rostos a toda hora como foco inescapável da nossa existência. One day, our grandchildren will look back on this time and ask, how was the war on terror won? The entire U.S. ruling class, ruling elite, comes to see terrorism as the preferred means, indeed the only means, to provide social cohesion, to provide an enemy image for the society to keep it together. According to neocon theory from Carl Schmitt, you have to have an enemy image in order to have a society. It's a very dangerous thing because now it means that the entire social order, the political parties, intellectual life, politics in general, all based on a monstrous myth. Monstrous myth. So there was no network? No. No. Probably not. We invented it. Invention's too strong a term. I think we projected it. We projected our own worst fears, and that what we see is a fantasy that's being created. Al-Qaeda is a global network with global reach. To target a deadly web of terror. The idea, which is critical to the FBI's prosecution, that Bin Laden ran a coherent organisation with operatives and cells all around the world, of which you could be a member, is a myth. There is no Al-Qaeda organisation. There is no international network with a leader, with cadres who will unquestioningly obey orders, with tentacles that stretch out to sleeper cells in America, in Africa, in Europe. That idea of a coherent, structured terrorist network with an organised capability simply does not exist. A guerra contra o terrorismo é, na verdade, uma guerra contra o cidadão americano e sua liberdade. Mascara de forma eficiente a rápida erosão da liberdade e da privacidade. Erosão essa que é essencial para o sucesso da nova ordem mundial. Então nos oferece o Big Brother, dizendo que isso é necessário para nos proteger de terroristas. Na verdade, está sendo estabelecida para nos controlar, ao passo que nos encaminhamos para uma tirania. Há várias técnicas chaves de manipulação mental, que são ferramentas de propaganda muito poderosas. E a mais poderosa, que é usada em nós o tempo todo, é algo que chamamos de problema, reação, solução. Não é brincadeira. É uma técnica de manipulação mental
que evita não só a oposição, a meta dos manipuladores, mas também manipula as pessoas a exigirem dos manipuladores que façam o que elas planejavam fazer de qualquer jeito. Uma vez que você vir essas técnicas e como funciona, você irá ver os noticiários da TV e ler os jornais com uma perspectiva totalmente diferente. Você começa criando em segredo um problema no mundo e garantindo que alguém leve a culpa na área pública, na mente da população. Poderia ser a desvalorização de uma moeda, a queda de um governo, e no caso mais extremo poderia ser uma guerra, porque as duas grandes guerras do século XX foram financiadas ambos os lados pelas mesmas pessoas. E é possível provar. As mesmas pessoas que fundaram os aliados na Segunda Grande Guerra, que financiaram a União Soviética e que também financiaram Hitler. Por que eles fariam algo assim? Porque alguém financiaria ambos os lados de uma guerra. Quem se beneficia com uma guerra? Bem, gera enormes lucros, já que você está emprestando dinheiro a ambos os lados e o suprindo com armamentos. Mas a razão fundamental para uma guerra é mudar a natureza de uma sociedade pós-guerra. É o que vimos nas duas grandes guerras, que foram enormes exemplos de problema, reação, solução. Funciona assim. Os problemas são criados secretamente. Você então usa a mídia, o que não é difícil, para manipular a opinião pública em relação ao seu problema criado, até o ponto que a população diga: algo precisa ser feito. Isso não pode continuar. O que é sempre seguido de: eu entrego o meu poder. E o governo tem que fazer algo a respeito. E nesse momento, aqueles que criaram o problema e acham o culpado manipulando a reação pública, e então abertamente em todas as esferas públicas, nos jornais e na televisão, oferecem as soluções para os problemas que eles criaram. Dessa maneira, eles conseguem que a população exija deles o que eles queriam fazer desde o começo. Por exemplo, se você está no comando e quer pôr mais câmeras nas ruas, se você quer mais câmeras nas ruas, mais polícia armada, mais leis autoritárias, mais dissoluções de liberdade, e você quer que a população exija que você o faça, espalhe o medo de crime na população, cause colapso na sociedade para que haja mais crime, ou enfatize o crime para que seja pior em algumas áreas. Assuste as pessoas, e a primeira coisa que fazem quando estão assustadas é procurar alguém para protegê-los do que eles têm medo. Então, faça com que as pessoas tenham medo de assalto. Faça com que tenham medo de sair nas ruas. E eles vão exigir que você lhes retire a liberdade. Exigir mais câmeras nas ruas, ou mais leis autoritárias. Sim, há uma guerra à liberdade. E nos é dito que toda hora que temos que apoiar o presidente americano. E temos que apoiar a guerra do Iraque. Temos que apoiar essa guerra contra o terrorismo. Temos que apoiar todas essas leis que estão surgindo. Porque, é claro, elas foram feitas para nos ajudar. No entanto, quando você examina coisas como o ato patriota, isso permite ao FBI, para a manutenção da lei, utilizar o que eles chamam de surrupiar e dar uma olhada. Eles podem entrar na sua casa quando você não estiver presente e vasculhar todas as suas coisas sem você nunca ficar sabendo. Com isso, protege os seus direitos? Isso é apenas um exemplo. Nós pensamos que somos livres. Nos feriados patriotas, nós sacamos nossas bandeiras e as balançamos. Cantamos canções patriotas como Eu Tenho Orgulho de Ser Americano, Eu Me Considero Livre. Temos um programa governamental chamado de Eclon, em que eles escutam a toda chamada telefônica, todo o e-mail, registram todos os fatos. Tudo isso é feito por computadores. Todas essas mensagens são mantidas indefinitivamente em disco. O que o povo americano precisa entender é que a enorme quantidade de dinheiro que está se gastando com a segurança não é para proteger os Estados Unidos, mas para ser usado para controlar a população americana, ao passo que nos encaminhamos para uma ditadura fascista. Atualmente nos Estados Unidos, sem o conhecimento da maioria da população controlada, sua casa pode ser vasculhada sem mandato, sem aviso prévio. Você pode ser preso sem acusação alguma revelada a você. Pode ser detido sem acesso a um advogado e legalmente torturado. Tudo sob a suspeita de que você talvez seja um terrorista. Se você quer um retrato do que está acontecendo neste país, percebemos como a história se repete.
Em fevereiro de 1933, Hitler encenou um falso ataque à Alemanha, incendiou o prédio do seu próprio parlamento e pôs a culpa em terroristas comunistas. Nas semanas subsequentes, ele aprovou o ato de permissão. Esse ato erradicou totalmente a Constituição alemã, destruindo a liberdade do povo. Ele então conduziu uma série de guerras todas calculadas, todas justificadas perante o povo alemão como necessárias para a manutenção da segurança interna. O mal existe de tal forma que ameaça todo homem, mulher e criança desta grande nação. Precisamos tomar procedimentos para assegurar nossa pátria. Assina George W. Bush. Palavra por palavra, o discurso de Adolf Hitler quando anunciou a Gestapo.